Está no ar o programa Canal Aberto, aqui pela PUC TV, canal 24, e pela NET, canal 22, também pela internet. Nós vamos falar tudo sobre política aqui no nosso programa de hoje. Como sempre, nós estaremos contando com a presença do nosso companheiro Ulisses Saes e temos dois convidados aqui muito especial. Primeiro, especiais, aliás, que é o Divino Olavo, presidente do Clube de Repórteres Políticos do Estado de Goiás, e o deputado eleito José Nelto, que estará conversando com a gente a partir de agora no programa Canal Aberto, ele que foi eleito pelo PMDB e vai assumir naturalmente a partir do dia 1º de fevereiro de 2015. Nós vamos debater assuntos ligados aqui à Assembleia Legislativa, vamos falar também do IPTU de Goiânia, se vai ser aprovado ou não, será que vai? Esse valor que o Paulo Garcia está colocando para a Câmara Municipal aprovar, vamos debater aqui também no programa a política de um modo geral. Primeiramente, vamos cumprimentar aqui o deputado eleito José Nelto, mais uma vez aqui no programa Canal Aberto. É um prazer recebê-lo agora como deputado eleito. Boa noite, João Silvestre. Boa noite, Divino Olavo. Boa noite, Ulisses Saes. Boa noite, telespectadores do Canal Aberto. Divino Olavo, presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, ele que comandou a eleição dos melhores do ano de 2014, né? Foram eleitos Marconi Perillo, Vilmar Rocha. Esse ano foi eleito, o Vilmar não foi eleito esse ano. Esse ano foi Marconi, com o do ano, Ronaldo Caiado, o Hélio de Souza foi reeleito e foi reeleito também o vereador Virmontes Cruvinel. E o Elias? E o Elias Vaz, os dois empataram. Tá certo. Boa noite, é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu e o prazer é muito grande estar aqui mais uma vez. Tá certo. Ulisses, boa noite, companheiro. Boa noite, João Silvestre. Boa noite, deputado estadual eleito José Nelto. E também boa tarde. Boa tarde, não, boa noite, né, meu amigo Divino Olavo, que é presidente do Clube dos Repórteres Políticos. Tá certo. Olha, no ano passado, aliás, esse ano mesmo, antes das eleições, Zé Nelto esteve aqui no programa. Era um defensor da candidatura de Iris Rezende Machado ao governo do Estado de Goiás e tudo o que ele falou aqui aconteceu, ou seja, menos a derrota do Iris, né? Ele previa que o Iris ia ganhar, mas ele previa que o Iris Rezende seria o vencedor naquela disputa com o Júnior do Friboi e seria o candidato do PMDB. Era isso que o senhor esperava? Não a derrota, né? Olha, o partido tinha uma opção, escolher um empresário ou escolher um político. Empresário tem que ficar na sua área, na área empresarial, e político cuida da política. E o Júnior da Friboi, ou do Friboi, ele teve a oportunidade de ser o candidato do PMDB. Iris Rezende Machado entregou para ele. E quando ele recebeu essa missão de ser o candidato desse partido forte, que é o PMDB, que tem a maior militância no estado de Goiás, o primeiro ato dele, ele foi para uma mesa de cirurgia. Segundo ato, não conversou com nenhum partido. Entregou a candidatura para Iris Rezende Machado. Então isso mostra e prova que ele não estava preparado para disputar o governo do Estado de Goiás. Que eu estava correto, na minha visão política, que o melhor candidato naquele momento era Iris Rezende Machado. Bom, aconteceu o que o senhor previa. O Iris foi o candidato do PMDB e perdeu a eleição. O senhor encara como natural a derrota do Iris? Olha, natural não é. Nós entramos para ganhar as eleições. Agora, nós sabemos que o governo tem a máquina, e a máquina pesada, e usou descaradamente a máquina da eleição deste ano. Quer dizer, quantos cheques, reformas foram distribuídos, apresentados, ainda não foram entregues, o peso da máquina, o dinheiro. Eu nunca vi tanto dinheiro numa campanha eleitoral como eu vi nessa campanha de 2014, que é a força de quem está no governo. Isso não aconteceu só em Goiás, não. Aconteceu em todos os estados da federação. Aonde o governo estava com a máquina, os governadores jogaram pesado, usou a máquina, o poder econômico, a estrutura política. É o modelo eleitoral que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O Brasil não comporta mais esse modelo eleitoral.
é preciso que haja urgentemente, e não na falácia, na conversa, a reforma política no Brasil. Mas é engraçado, o partido do senhor está no Congresso Nacional há 300 anos e até hoje não conseguiu. Inclusive, presidiu o Congresso Nacional várias vezes, a Câmara Federal e o próprio Congresso, e até hoje a reforma está lá, praticamente lá empastelada, lá e não sai, essa reforma eleitoral que o senhor quer, reforma política. Agora, sobre a disputa em Goiás, o senhor não acha que foi incompetência do próprio PMDB? Porque Gula de um lado, Gula de outro. Íris queria ser candidato e Júnior do Friboi queria ser candidato. A indefinição do partido foi grande. Enquanto isso, a situação que estava no poder, que mantém-se no poder agora, que é o PSDB, continuou fazendo a campanha tranquilamente com um candidato forte. O senhor não acha que foi incompetência do PMDB? Ou seja, a busca dessa união não saiu? Ulisses, a competência e a incompetência era debitada na oposição. A oposição achava que o governador já era galinha morta, já tinha perdido a eleição. A oposição achava que ganhava a eleição com Vanderlan Cardoso. O Gomide achava que já estava eleito governador do estado de Goiás. E o PMDB, nós tentamos uma aliança com Vanderlan Cardoso, tentamos uma aliança com Antônio Gomide e não foi possível essa aliança. A oposição, ela foi dividida, o PMDB estava dividido, nós temos que admitir que a oposição estava com o rei na barriga, achava que a eleição já estava ganha e esqueceu que do outro lado de lá tinha um governo, um governador que sabe jogar política, sabe fazer política, não tem preguiça, joga pesado, não tem medo de ir para a disputa eleitoral, e a oposição foi incompetente, primeiro nos programas de televisão. Quer dizer, o PMDB apresentou um programa de televisão que não era de candidato de oposição, porque o candidato de oposição, ele é diferente, ele tem que ser determinado, ele tem que ir para o embate, para o debate, e lamentavelmente o marqueteiro do PMDB não cumpriu este papel. O marqueteiro do PMDB errou, o PMDB errou na televisão, errou nas redes sociais e acabou perdendo a eleição. Divino Olavo, diante do que você ouviu aí da parte do Ulisses e também do Zé Nelto, qual a sua opinião sobre essas opiniões deles aí? Eu quero ouvir sua opinião também. Eu vejo o seguinte, que a oposição, realmente eu concordo com o deputado Zé Nelto, quando ele diz que a oposição subestimou, na verdade, em outras palavras, ele diz que a oposição subestimou a capacidade do governador Marconi Perillo de reagir, né, e sair-se bem nessa eleição. A oposição achava que Marconi já seria carta fora do baralho, né, depois daquela exposição negativa do nome dele, aí durante todo o ano de 2012, então a oposição tinha certeza que com qualquer nome que fosse disputar contra Marconi, que a vitória era como em Iambu na Capanga, né? Então, e a coisa não foi assim. Marconi reagiu, trabalhou muito e venceu a eleição e venceu bem, né? E o ex-prefeito Iris Rezende, que entrou na disputa e acabou sendo indicado candidato no lugar de Júnior do Friboi, Iris também demonstrava ter certeza de que venceria fácil a eleição, venceria Marconi Perillo. E mesmo o Iris tendo saído com um índice alto nas pesquisas no começo da campanha, mesmo assim ele não conseguiu segurar aquele índice e, além de não crescer, não conseguiu se sustentar naquele índice, acabou caindo um pouco, Marconi subiu e venceu a eleição. Então, agora, quando o deputado Zé Nelto fala que o governo, o Marconi usou muito a máquina, eu queria perguntar para eles e para o telespectador, qual é o governo que não usa a máquina no sentido de fazer coisa para o eleitor? Não é usar indevidamente, não. É fazer coisa para o eleitor, é consertar uma estrada, é construir uma ponte, é um programa social atender ali. Nesse sentido aí, que construir asfalto, viadutos, duplicações aí, hospitais, nesse sentido aí, Marconi usou, mas qual é o governo que não usou
ou que não usa a máquina. Mas tem outro detalhe também, em cima dessa sua pergunta para o Zé Nelto, é que aqui em Goiânia, por exemplo, o que seria o grande... o espelho para Iris Rezende, mostrar o que ele já fez, o Paulo Garcia parece que não estava bem naquele momento e acabou atrapalhando, na sua opinião também, Zé Nelto, essa situação que o Iris poderia mostrar alguma coisa que ele fez e ele mostrou muito pouco nos programas de televisão? Não, primeiro é o seguinte, a campanha eleitoral de Goiás foi uma das mais caras do Brasil. Houve aqui uma derrama de dinheiro. A força do governo, a força do poder econômico no estado de Goiás. Iris Rezende Machado não gastou nada, não tinha campanha na rua, não tinha cabo eleitoral, não tinha carro de som, achou que ganhava a eleição na televisão. E a política mudou, a política modernizou. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um grande prejuízo eleitoral na capital. Por quê? A capital era o espelho do PMDB. E, lamentavelmente, o prefeito Paulo Garcia não estava numa situação boa. A cidade foi tomada de lixo doméstico, uma crise que não terminava, interminável. A cidade foi tomada de um entulho, uma vergonha nacional, a imprensa nacional, e faltando, cheia de buraco, mal iluminada, e faltando. Goiânia nunca foi tão maltratada como está sendo maltratada. O senhor colocou, por exemplo, falta de dinheiro. E ao final do primeiro turno, o prefeito manda para a Câmara de Goiânia um aumento do IPTU de 500%. Olha, o eleitorado reagiu. E reagiu contra quem? Contra a cria. Mas, aliás, contra o criador. O criador. E com isso, o nosso desempenho eleitoral não foi muito bom no primeiro turno, porque a gente tinha tudo para ganhar as eleições aqui com 30% de frente. Era essa a frente inicialmente das pesquisas. Então, deu tudo errado, perdemos as eleições. Agora, temos que levantar a cabeça. Isso é uma batalha. A guerra não acaba. Perdemos mais uma batalha. Agora, vamos agora para a luta para reconstruir o PMDB e ter candidatos nos 246 municípios do estado de Goiás. Foi essa decisão hoje do Diretório Regional do PMDB de Goiás. Nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco vamos voltar a falar sobre essa situação do PMDB no estado de Goiás. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, Canal 24, na NET Canal 22, também pela internet. Só lembrando que nós já estamos transmitindo a PUC TV Goiás em sinal digital, em HD, um dos melhores sinais de televisão do Brasil hoje, sem sombra de dúvida, é o sinal da PUC TV Goiás. Se você ainda não está pegando a nossa imagem no canal digital, pode procurar aí na sua TV, se ela é digital, você vai encontrar a imagem do canal 24 em HD e vai ser realmente uma surpresa muito agradável para você, porque a imagem está da melhor qualidade possível, graças ao bom trabalho realizado por toda a diretoria da PUC TV Goiás e também do professor Volmir Amado, da Pontífice Universidade Católica do Estado de Goiás, da Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás. Mas o PMDB sofreu mais uma derrota. Essa derrota, para muitos que entendem de política, era uma derrota anunciada pela situação com que o PMDB ficou brigando entre si e não se preocupou muito em aglutinar partidos. Na última hora conseguiu o DEM foi para lá, Ronaldo Caiado, e hoje me parece que é o parceiro definitivo aí do PMDB para as próximas eleições. Não sei se eu estou enganado. Mas, Zé Nelto, o futuro do PMDB, como é que fica? Vai ter expulsão dos prefeitos que apoiaram Marconi Perillo? O Júnior do Friboi, que escreveu uma carta, eu disse aqui, há um tempo atrás, nós conversando aqui no ar, o Lissa S e eu, nós falávamos que eu falei que a batata do Júnior do Friboi estaria sendo assada dentro do PMDB, que ele seria expulso. Por quê? Porque ao escrever aquela carta dando apoio ao governador, né, e naturalmente ele estaria contrariando o estatuto de qualquer partido, que nenhum partido permitiria que um membro
dele fosse, um filiado dele fosse apoiar um candidato adversário. Então, o PMDB já tinha, naquela época, motivo suficiente para expulsar o Júnior do Friboi. Agora, eu pergunto ao senhor, vai ter expulsão no PMDB? O Daniel Vilela disse, numa entrevista essa semana, que o PMDB não tem moral para expulsar ninguém do partido. Qual a opinião do senhor? Eu quero discordar publicamente, e acredito que o deputado não tenha falado com essas palavras, que o PMDB não tem moral. Aliás, o PMDB é um partido que tem moral, tem ética, e o empresário Júnior Friboi, no meu conceito, ele é um oportunista. Ele só escreveu uma carta para o governador Marconi Perillo quando ele viu a vitória. Segundo ponto, o empresário cometeu alguns crimes durante a sua vida empresarial. É uma questão de ética. Primeiro, nós temos aqui uma denúncia que é da Polícia Federal, da Folha de São Paulo, da qual ele formava, juntamente com os frigoríficos do Brasil, um cartel. E o PMDB, no estatuto do PMDB, o PMDB não aceita formação de cartel, oligopólios e monopólios. Esse cartel, João Silvestre, era para baixar o preço da arroba do boi. Com isto, baixava o preço da arroba do boi e aí os frigoríficos do Brasil compravam o preço do boi barato, prejudicando quem? A cadeia produtiva, o produtor. Segundo ponto, depois que comprasse o boi, aí levantava o preço da carne e vendia a carne cara para o consumidor. E só não foi preso lá em São Paulo, porque foi avisado, faltando aí alguns minutos, mas tem gravações da Polícia Federal. Segundo crime, o não pagamento de impostos, uma dívida de 1 bilhão e 400. E quando veio a público aquela denúncia da dívida, aí ele não conseguiu mais se conquistar, ele não conseguiu mais ser um candidato do PMDB. Como pode um candidato endividado deve 1 bilhão e 400 para os cofres do estado de Goiás, 12 anos aliado do governador, não paga a dívida, o governador não cobra a dívida e aparece uma dívida dessa no período da campanha. Esse dinheiro, hoje, daria para o estado de Goiás construir 44 mil casas, daria para o estado de Goiás entregar 40 mil viaturas para a polícia, para as forças de segurança pública do estado de Goiás, 40 mil ambulâncias. Esse é o prejuízo que a empresa do senhor Júnior Friboi está cometendo com o povo goiano. Segundo ponto, terceiro ponto, ele apoiou publicamente a candidatura do adversário do PMDB. Eu acho que ele mesmo já se expulsou, já deixou o PMDB, a não ser que não tenha desconfiômetro. Tá certo. Eu quero só trocar uma palavra, que eu disse que o Daniel Vilela teria dito que o PMDB não tem moral. Eu acho que ele disse que não tem condições de expulsar ninguém do partido. A palavra moral talvez seja por minha conta. O detalhe é o seguinte, ele não tem condições devido o PMDB ter um diretório estadual que pensa de uma maneira, o municipal pensa de outra e o federal pode pensar de outra maneira também com relação ao Júnior do Friboi. Agora, João, eu queria só acrescentar aqui a saída do Júnior do Friboi do PMDB, mesmo diante desse movimento do diretório metropolitano, que tomou a iniciativa de acionar a comissão de ética para estudar a possibilidade de expulsão de Júnior, isso aí não está muito certo, não. O Júnior Friboi tinha uma reunião almoço agendada para hoje com os prefeitos do PMDB, isso numa churrascaria de Goiânia, e só não aconteceu porque houve um choque de agenda, inclusive dos prefeitos que tiveram hoje uma reunião, um encontro nacional de prefeitos aí na cidade de Pirenópolis. Então, mas essa reunião que ia acontecer hoje, ela foi adiada, ainda vai ser marcada eu acho, para a próxima semana, mas eu perguntei para o Robledo
Rezende, que é o coordenador das ações políticas do Júnior de Friboi aqui em Goiás, ele me disse o seguinte, olha, o objetivo dessa reunião, desse encontro do Júnior com os prefeitos é o seguinte, é discutir uma posição única, a questão do Júnior, diante dessa ação do PMDB em querer expulsá-lo. Então, se Júnior do Friboi se vai continuar no PMDB e se for sair, segundo o Robledo, se for sair, se tomar a posição de sair, deverá sair com todo mundo, com todos os prefeitos. E eu perguntei, mas todos os prefeitos acompanham o Júnior e pegou e disse, olha, é quase que a unanimidade. Agora tem um detalhe, Ulisses, eu quero ouvir sua opinião a respeito. Eu sempre observei as atitudes do Júnior de Friboi com relação à imprensa, com relação à participação em eventos, em se comunicar, ela nunca foi uma posição clara daquele que quer ser realmente candidato a governador. Ele dificilmente participava de entrevistas, algumas vezes ele participava de entrevista, as perguntas que eram feitas, as respostas, a maneira dele se portar, nunca foi uma maneira convincente de quem quer realmente ser candidato ao governo do Estado. Mas este é o estilo dele? Não, este é apenas um dos 1000 erros do PMDB. Isso não é erro do Íris, não, do Friboi. Se você for pegar, o Íris veio ao programa nosso aqui? Não veio. Não veio. Foi o único candidato, ou seja, pré-candidato, na época, candidato já definido, que faltou ao programa. Até o governador, que é candidato, tem uma agenda extremamente lotada, participou do programa. E se chamasse o governador Marconi Perillo, ele viria 10 vezes. Todos os candidatos vieram. O único que não veio foi o Íris Rezende. Por quê? Porque o Íris também é daqueles que não gosta de conversar com a imprensa, acha que a imprensa, que a comunicação é coisa demodê. Júnior do Friboi também tem essa mesma postura, tanto é que praticamente, por exemplo, quantas redações o Júnior do Friboi visitou? Praticamente nenhuma durante a campanha, durante a pré-campanha dele. O próprio deputado Zé Nelto, que foi eleito aqui, ele provavelmente vai convir conosco. O PMDB não tem essa prática de comunicação. Por que essa falta de comunicação, deputado? Por que essa falha? Hoje nós sabemos que a comunicação é a coisa mais importante. Pode pegar, por exemplo, as redes sociais do PMDB não existem. Olha, Ulisses, eu quero dizer que o meu pensamento é totalmente contrário. Eu sempre respeitei os meios de comunicação. Não, o senhor é diferente. Escrito, totalmente falado, televisionado, as redes sociais. Aliás, essa campanha minha foi um sucesso nas redes sociais. Eu trabalhei uma campanha, iniciei uma campanha dia 5 de fevereiro. Mas o senhor não acha, por exemplo, o senhor é diferente. O senhor é diferente, o senhor inclusive participa do programa, ou seja, tem toda a diferença. Mas o senhor não acha que falta essa diferença dentro do PMDB, principalmente do PMDB de Goiás, ou seja, parece que não vê como prioridade os veículos de comunicação, ou seja, os veículos de comunicação para propagar suas ideias? Ulisses, eu até concordo com você, mas hoje nós tivemos uma reunião para tratar deste assunto aqui, da modernização do PMDB, do novo PMDB do Estado de Goiás. Nós tivemos uma reunião no diretório, vamos ter outra reunião. Isso faz parte de um projeto que tenha um planejamento, um projeto que tenha início, tenha o meio e tenha o fim, e no final o fim, a vitória. É o que nós estamos trabalhando agora, trabalhando para que o diretório não esteja lá apenas estático para receber os filiados, não. Nós vamos para as ruas, conversar com a sociedade civil organizada, dizer, colocar realmente as redes sociais para funcionar. Eu penso em criar o site da oposição no estado de Goiás, criar aí o Facebook da oposição, porque antigamente você dificilmente poderia comunicar com o governador, comunicar com o deputado, comunicar com o presidente. Depois das redes sociais, você comunica com o Papa Francisco, você comunica com o Barack Obama, você pode falar com a Dilma. Quer dizer, isso democratizou. Então, nós queremos usar esse instrumento e usar bem e usar com inteligência e sabedoria. Esse é o pensamento do novo PMDB. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, na NET Canal 22, também pela internet. Lembrando que na PUC TV, Canal 24, no digital e no analógico. Estamos conversando com o deputado eleito José Nelto, ele é do PMDB. Também a presença do Divino Olávio e do Ulisses. Divino Olávio foi eleito os melhores do ano, agora no último final de semana. Quando
será feita a entrega dos diplomas? Nós estamos num período de final de ano, de muitas festas, né? É difícil fazer até para conseguir um auditório, para fazer um ato, mas nós estamos pretendendo fazer essa entrega num ato festivo, provavelmente na primeira quinzena de janeiro. Primeira quinzena. Exatamente. Bom, só repetindo aí, o político do ano, Marconi Perillo? Foi eleito político do ano o Marconi Perillo, governador. O congressista do ano, o deputado federal e senador eleito Ronaldo Caiado. Deputado estadual do ano de 2014, reeleito o deputado Hélio de Souza, atual presidente da Assembleia Legislativa. E para a Câmara de Vereadores, 2 vereadores empataram e tiveram a mesma quantidade de votos. Elias Vaz, do PSOL, e também o Virmondes Cruvinel, que foi eleito também no ano passado. Tá certo. Nós falávamos aqui ainda há pouco, ia falar sobre o IPTU. A situação do IPTU hoje. Zé Nelton, você que tem uma certa ligação mais forte aí com o PMDB, conhece o PT, você acha que esse índice que o Paulo Garcia propôs lá para o IPTU é justo? Olha, a capacidade contributiva, ela é necessária. Você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Você tem que pensar muito bem. Nós não podemos aí aceitar a incompetência dos governos, seja o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. Falta dinheiro no caixa, bota a mão no bolso do contribuinte. É o contribuinte que paga o pato. Então, nós temos que pensar muito bem. Eu não concordo com esse aumento de 56%. Ele é um aumento abusivo. Ele é um aumento abusivo. É preciso que haja um consenso com a sociedade. É preciso que o prefeito faça um debate com a sociedade civil organizada. E vamos olhar qual o verdadeiro valor do IPTU. É 15%, a inflação foi 7%, é 10%, é 15%, mas 56%, o valor é abusivo. O vereador que votar favorável ao IPTU de 56%, olha, ele vai ter um trabalho muito grande para justificar esse aumento perante o seu eleitorado. Principalmente agora que tem televisão prometendo colocar retratinho do vereador, tanto que votar a favor quanto que votar contra, para mostrar para a população quem votou contra e quem votou a favor. Nós vamos fazer isso aqui os vereadores no programa, né? Vamos mostrar para a população. Agora, tem um detalhe, eu só quero deixar aqui a minha posição, é o seguinte, a alegação do prefeito é que o imóvel teve uma valorização muito grande, né, desse valor aí. Ele está cobrando sobre o valor venal do imóvel. Gente, presta atenção, eu moro numa casa que custa 50 mil reais, exemplo. Se ela passou para 100 mil reais, eu não vou mudar, não vou vender minha casa? Ué, vale 100 mil da maneira do prefeito pensar, né? Mas ela continua sendo a minha mesma casa. Então, eu acho até que poderia cobrar esse imposto a hora que eu for vender a casa. Mas não dessa maneira que está calculando aí. Me permita aí, veja bem, esse valor, o seu salário aumenta 56%. Nunca. Então, se você começar, se você partir para esse princípio, eu vou aumentar o IPTU 56%, eu vou aumentar o combustível 56%, eu vou aumentar o ICMS 56%, eu vou aumentar o IPI 56%. Eu te pergunto, qual trabalhador, qual os assalariados que pagam imposto no Brasil? Não, o interessante é o seguinte, porque a Prefeitura de São Paulo também, que é a maior capital da América Latina, ou seja, administrada inclusive por um petista também, que é o Fernando Haddad, fez a mesma coisa o ano passado, ou seja, mandou o projeto para a Câmara de aumentar os impostos em 20% os impostos para quem tem o imóvel, vamos dizer, residencial, e 35% ou 30% para quem tem imóvel comercial. Até hoje está na justiça, ou seja, esse reajuste dos impostos, e não foi, agora que ele foi liberado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas a própria Fiesp recorreu da decisão. Então, veja bem, esse imbróglio, que é praticamente a metade do que o prefeito está querendo cobrar em Goiânia, com um terço. Agora, o imposto também, esse IPTU e o ITU, ele vem aumentando todos os anos, dentro da inflação. O prefeito tem alegado que ficou aí...
9 anos sem aumento. Na verdade, não ficou 9 anos sem aumento. Houve reajuste da inflação em todo esse período. A cada ano houve reajuste da inflação. Posso pegar os jornais aí e conferir. Agora, esse aumento de 57,8%, ele é difícil de o prefeito conseguir aprovar esse aumento nesse momento. E também a gente tem que reconhecer que a prefeitura precisa de aumentar a sua receita para atender melhor as demandas da cidade, que a cidade cresceu, a cidade aumentou a quantidade de serviços. Então, é preciso ter mais recursos para isso. A prefeitura não tem como fabricar dinheiro. Agora, o que também é muito difícil de convencer as pessoas de se aumentar o imposto da forma como está, porque o prefeito, diante da impossibilidade daquele aumento grande que ele anunciou no primeiro momento, ele veio com essa proposta, esse projeto de aumentar 57,8%. Só que de uma forma linear. E aumentar imposto de forma linear não é uma forma justa, porque o imposto tem toda uma filosofia da forma de você cobrar imposto. Você cobra mais de quem tem maior capacidade de contribuir, né? E menos de quem tem menor capacidade contributiva. Portanto, não é justo que se aplique o mesmo índice, um mesmo percentual, do que se aplica para um cidadão que tem uma casa que vale R$1 milhão, para um cidadão que tem uma casinha lá na periferia que vale R$50 mil e que ganha aí pouco mais de um salário mínimo para sobreviver. É meio injusto essa forma. Agora, tem outras maneiras também da prefeitura arrecadar, corrigindo alguns erros e punindo as irregularidades que tem na cidade. Por exemplo, reclama-se todo dia de carros que estão estacionados em cima da calçada. A prefeitura não tem participação nessas multas? Não. Ela pode multar? Ela pode multar. A MT foi criada para controlar o trânsito, para organizar o trânsito da cidade, fiscalizar o trânsito da cidade, multar se for necessário, porque eu acho que você tem que ter uma ação educativa. Primeiro, educar o cidadão. Agora, se o cidadão não for educado, aí ele é multado. A prefeitura precisa ter outra ação dura e enérgica. Quer dizer, o lixo tomou conta da cidade. Se você fiscalizar, e hoje nós temos 70 fiscais na Secretaria do Meio Ambiente, na AMA, nenhum está cumprindo o seu papel. Porque quando você joga um lixo numa calçada, o que aconteceu? Ultimamente, a construção civil, de 12 anos para cá, ela subiu 10 vezes mais. E a frota da Comurg, da prefeitura, é a mesma frota de 10, 12 anos atrás. Então, o cidadão que produz o seu lixo, o entulho chamado da construção civil, ele tem que colocar um container lá e carregar pagar R$180 por cada container, né? Ou seja, a própria prefeitura autoriza isso, ou seja, um absurdo a prefeitura ter que autorizar a empresa a cobrar por um container R$180, o menor. Um valor. É por isso que força com que o cidadão... Então a prefeitura tem que baixar esse valor, quer dizer, fazer uma licitação em Goiânia, fiscalizar, quer dizer, modernizar. A prefeitura de Goiânia, ela não modernizou, os serviços não foram modernizados. E com isso, o que acontece? Falta realmente dinheiro. Aí, para consertar essa situação, o prefeito abre mão de cortar na carne e quer aumentar os tributos. Isso não é correto. É verdade. Tem outras maneiras de buscar recurso, tem maneira de enxugar a prefeitura, tem maneira de cobrar impostos com mais justiça, por exemplo, tivesse colocado um imposto de acordo com o padrão do imóvel. Agora, generalizar, eu acho um absurdo. João, né? Só um final aqui. A presidenta Dilma, ou o presidente Dilma, ela não tem sido parceira com o prefeito Paulo Garcia. Ela liberou para o governador do estado de Goiás, que é do PSDB, ela liberou 10 bilhões para construir, reconstruir as estradas do estado de Goiás. Ela liberou o dinheiro da CELG. Faltando uma semana, ela liberou o dinheiro do ICMS. E ela não liberou um caminhão para a limpeza urbana de Goiânia. Eu não sei o que a presidenta Dilma tem contra o prefeito Paulo Garcia. Mas também tem a favor do prefeito Maguito Vilela, que trouxe também muitos benefícios para a Aparecida de Goiânia. Talvez seja aí a falta de comunicação do prefeito
com o governo federal. Mas, Zé Nelto, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Foi muito bom bater um papo com o senhor aqui. Obrigado por ter vindo. Tá. Eu agradeço, João Silvestre, esse espaço aqui no Canal Aberto, a você, ao Ulisses, ao Divino Olávio e a todos os telespectadores aqui, dizendo que eu estarei, a partir do dia 1º, tomando posse da Assembleia. E vou fazer como fiz sempre, um mandato exemplar, um mandato de um deputado cuidadoso, zeloso, cobrador, cumprindo realmente os compromissos da campanha, fiscalizador, um deputado que vai para o debate. Eu nunca fugi do debate, nem no rádio, nem na televisão, nem no jornal, e ainda mais, um deputado que vai dialogar, se for possível dialogar com o governo, com as forças, com a sociedade civil organizada, para melhorar, avançar, construir um Estado novo, moderno. Esse será o meu papel na Assembleia. Obrigado. Divino Olávio, presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, obrigado por ter vindo. Muito obrigado a vocês pelo convite e estamos sempre à disposição, sempre que vocês acharem por bem nos convidar. Tá certo. Ulisses, boa noite. Boa noite, mandar um abraço para o Marcelo Sacolão, o Wagner Pedro e a Célia lá da Vila Isaura, Vila Santa Helena e Vila Bajara. Tá certo. O meu abraço vai para você, telespectador, mais uma vez aqui conosco no programa Canal Aberto e o convite para estar com a gente na próxima semana. No domingo, o reprise do programa de hoje, às 1h da manhã, e na segunda-feira, 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.